Bom dia, hoje é dia 22 de novembro de 2021 e a aula de Ciência da Natureza para todos os terceiros anos, tá? Eu sou a professora Márcia Godoy, para aqueles que ficaram em casa, estou enviando essa aula, ok? Não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Tudo num dia só e me mandar. Então, você tem essa semana inteirinha e a semana que vem, ok? E assim você me entrega, conforme for terminando. Mas o mais breve possível para eu poder atribuir a nota, tá bom? Então, vamos lá. A unidade 7, Ciências da Natureza, o ciclo da água. O livro é o Movimento do Aprender, Ciências da Natureza, terceiro ano. O ciclo da água é uma roda de conversa. Aqui nós vemos as cataratas do Iguaçu, que são formadas pela queda d'água do rio Iguaçu e que fica na fronteira entre Brasil e Argentina. E essas águas, elas não cessam, elas caem de 80 metros, né? E há muitos e muitos anos, há milhões de anos atrás, dia e noite, não para, tá? Mesmo em períodos secos, que não tem muita chuva, elas também caem bastante água, tá? Às vezes diminuem um pouco, mas é muito insignificante a quantidade que diminui, tá bom? Agora imagine uma poça d'água depois que chove. Logo que chove, ela seca. Por que será? E por que a água do rio Iguaçu nunca acaba? E por que o volume da água aumenta em alguns meses do ano? Então, vamos por parte. A poça d'água logo seca porque ela é rasinha, então evapora facilmente. Então, rapidamente, ela evapora. Dependendo do solo, é mais rápido. Se for um solo arenoso, onde os grãos de areia são maiores, ela seca rapidinho. O argiloso, eles são muito grudados, então, separados. Então, ele demora mais para secar. E o rio Iguaçu nunca acaba, porque ele tem muita água, ok? E ainda aumenta o volume em alguns meses do ano, porque chove muito, tá? Então, aqui você vai imaginar o rio Iguaçu em um dia de calor. E vai fazer um desenho, ilustrar os quadros com o que acontece com essa água enquanto a temperatura aumenta no decorrer desse dia. Siga os textos da legenda e desenhe apenas o que se pode ser visto nesse dia, ó. Então, quando aquecida pelo calor, a água lentamente evapora, passando de líquido para gás. Então, ela vai ficar assim o desenho, né? Então, aqui é a aguinha. Vamos pensar na cor azul, né? A aguinha azul aqui, no rio. Então, o rio tá aqui, estado líquido, né? Junto com uma cascata, está aqui. Aí, o que que acontece com essa aguinha? Ela vai meio que evaporar, né? Ela vai subir em forma de fumacinha, ó. Então, ela vai evaporar um pouquinho, conforme o calor, a temperatura aumenta o calor e ela evapora, tá? Então, ela vai evaporar. Bom, passando esse período, nós vamos para o vapor da água. O vapor da água sobe, lá no alto esfria, formando gotas de água suspensa no ar. Então, as gotas formam as nuvens. Então, vamos lá. Aqui, então, subiu em forma de vapor, né? Juntou as gotículas, formando as nuvens, né? Essas gotas de água se juntaram. Por que elas se juntam aqui em cima? Porque quanto mais alto você sobe, mais frio fica. Então, o vapor tem água, então eles vai se juntando até formar as nuvens,
ok? No 3, as gotas de nuvem se juntam e caem em forma de chuva. Bom, aqui então, tem as nuvens, elas se juntaram, né? As nuvens ficaram bem carregadas, e aí ela vai cair em forma de chuva, né? Vai cair em forma de chuva. Na 4, a chuva parou e a água novamente começou a evaporar. Então, aqui, novamente, aquela aguinha que ficava aqui, vai começar a subir novamente, né? Feito fumacinha. Ok? Passado esse período, nós vamos completar. Isso é o ciclo da água, né? Então, aqui, por exemplo, que foi desenhado a água evaporando, depois aqui formou a nuvem, né? Condensou. Aqui na 3 caiu em forma de chuva. Na 4 ela evaporou novamente. Isso chama-se ciclo da água. Então, ele vai se repetindo, né? Porque é um ciclo. Então, complete o texto sobre o ciclo da água, escrevendo as palavras que faltam. A água evapora, sobe, evapora, sobe, condensa, forma as gotas de água que caem em forma de chuva sobre a terra. E novamente a água evapora. Então, você vai pôr evapora aqui, ó, nessa linha, tá? Sobe e condensa. Então, você vai pôr condensa aqui, escrever aqui. Forma as gotas de água que caem na forma de chuva e novamente a água evapora novamente. Sobe e aí vai repetir. Então, é um ciclo, né? Ela nunca vai parar. Vai sempre acontecer isso. Aqui, nessa atividade, nós estamos vendo um iceberg. Um iceberg é a água em estado sólido, né? No oceano, né? Uma porção de água, é um pedaço de gelo bem grande que se soltou da geleira e ela corre lentamente para a direção do oceano, né? Para o centro. Então, aqui, quando tá calor, aumenta a temperatura, não fica calor, né? Porque a geleira vai ter, né? Nos polos, nos países mais frios, né? Nos países, não, nos oceanos frios. Então, aqui a questão A pergunta assim: o que acontece com o gelo quando a temperatura do ar aumenta no decorrer do dia? Funde, ela funde, quer dizer, a água em estado sólido passa para o estado líquido, seria a fusão, né? Funde, ela se funde, então ela se derrete, ela vai derreter. Então, isso é verdade, então vai marcar um X aqui, né? Evapora a água em estado líquido, então nem vou continuar lendo porque essa água do iceberg não está em estado líquido, então essa não. Solidifica a água em estado líquido, também não vou continuar lendo, porque ela não está em estado líquido. A última, condensa a água em estado gasoso, nem precisa continuar lendo, porque ela não está em estado gasoso, né? Passa para o estado líquido, não é nada disso. A questão B diz assim: o que acontece com a água do mar no decorrer do dia? Ela funde, quer dizer, ela derrete? Não, porque ela não está sólida, né? Não acontece a fusão. Ela evapora? Sim, ela evapora, parte dela evapora. Não toda, né? Porque é muita água. Então, vai marcar um X aqui no evapora. Ela solidifica? Não, pode esfriar muito, muito, muito o mar, o oceano não vai solidificar, ok? Nessa atividade aqui, na atividade 4,
A água líquida evapora e se transforma em gás. Esse gás invisível sobe para as alturas. Observe a figura e responda. Então, aqui. Essa figura, a gente observa que aqui, nessa parte baixa, a temperatura é bem alta, né? Ela está aí em torno de 20 graus. Aqui. Conforme vai subindo, ela vai para 10. Então, vai baixando a temperatura. Abaixando a temperatura, vai ficando mais frio. Conforme vai subindo, vai ficando mais frio. Aqui ela congela, né? Então, ela é aquele caso do ciclo da água. O vapor sobe, né? Chega lá, condensa, se junta e cai em forma de chuva, ok? Então, agora, o que aconteceu com a temperatura do ambiente com o aumento da altitude? O que aconteceu com a temperatura do ambiente com o aumento da altitude? Ela diminuiu, né? Então, você vai escrever aqui, diminuiu. A B, por que o vapor da água condensa quando atinge as alturas? Porque ele está em forma de vapor e ele vai juntar as gotículas, né? Elas vão se atrair e elas vão condensar, elas vão se juntar, né? Então, por que isso acontece? Porque a temperatura está fria. Quando está calor, essas moléculas da água, elas estão todas soltas, né? Em forma de vapor. Quando esfria, elas se juntam, tá? Então, aqui, ó, por que o vapor da água condensa quando atinge as alturas? Porque ela passa do estado de vapor para o estado de condensação, tá? Bom, aqui nessa atividade 5, nós vamos perceber dois tipos de solo. Então, aqui diz assim: choveu muito durante 8 horas sobre dois tipos de solo, o arenoso e o argiloso. O solo arenoso é formado por grãos grandes e secou depressa, e o argiloso, que é formado por grãos muito pequenos, demorou a secar. Observe, então aqui nós temos o solo arenoso, que é a de areia, né? E o solo argiloso, que é aquele barrento, macento, né? O que aconteceu, a questão A, o que aconteceu com a água da chuva ao cair sobre esses solos? No arenoso, secou rapidamente. No argiloso, demorou para secar. Por que do argiloso a demora para secar? Porque os grãos são mais juntos, são pequenos e muito unidos, né? Então, demora mais, ok? Na questão 6, nós vamos ter aí um comércio, né? Entre umas ruas, entre duas ruas aí de esquina, asfaltadas, e também a calçada. Então, nós vamos imaginar aí, ó, um dia de sol muito quente, de repente dá aquela chuvona, começa a chover sem parar, muito forte, muita água começa a descer. E os bueiros, imagine só, os bueiros estão entupidos e essa água não consegue penetrar no solo. Então, o que que vai acontecer? Vai alagar, né? Ela vai ficar parada e vai começar a invadir o comércio, as casas, né? Demorar mais para secar, ok? Então, a pergunta assim, ó, para onde vai a água da chuva que cai sobre uma rua como essa? O certo, ela iria para o bueiro, né? Então, colocaria iria para o bueiro. B, por que nas cidades há alagamentos quando chove muito? Porque além do solo impermeável, você vai colocar aqui o solo impermeável, que é aquele que a chuva cai e não entra, né? Não penetra, porque não é como um solo arenoso. E porque os bueiros também estão entupidos, né? Cheio de lixo, ok? Na próxima questão, desculpem, aqui é o você sabia. O você sabia, de acordo com as estatísticas da Organização das Nações Unidas, a ONU, mais de 20 países já sofreram com a escassez da água.
As estatísticas mostram ainda que cerca de 2,1 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável em casa e 4,5 bilhões de pessoas carecem de saneamento seguro. O Brasil concentra 20% da água do planeta, mas menos da metade da população tem acesso a saneamento. Cerca de 48,6% da população brasileira é atendida por serviços de esgoto e apenas 39% das residências têm seus rejeitos tratados. A falta de tratamento dos rejeitos faz com que poluentes sejam jogados diretamente na água, o que polui fontes de recursos hídricos e afeta a saúde da população. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que as pessoas não têm acesso à água potável, né? E a maioria não tem acesso a saneamento básico seguro. Quer dizer, os esgotos não vão para o tratamento, né? Por exemplo, na nossa cidade de Tupã, a Sabesp retira a água, né, de poços artesianos. Ela não retira de rios, mas ela retira de poços artesianos, cuida dessa água, né, faz o tratamento e envia para nossas casas. Depois, essa água que a gente utilizou, ela volta para a Sabesp, né, em forma de esgoto, que do banheiro, uso do banheiro, da máquina de lavar, da cozinha, né, do chuveiro. Então ela volta para o esgoto e lá é feito um tratamento com essa água para ser jogada no rio. Aí a água volta limpinha para o rio, para que não tenha problemas com os peixes, ok? E toda a sujeira que é retirada é transformada em adubo. Então vamos para a próxima atividade. A atividade 7, ele mostra aqui que a figura aqui, ela representa uma fatia do solo. Nela, a cor azulada representa a água. Então, aqui embaixo, ó, está a água, né? Como que ela entrou aqui? Os círculos A e B representam as regiões ampliadas do solo. Qual dos círculos representa uma região onde a água se infiltrou no solo e ficou entre as partículas? A A ou a B? Com certeza a B, né? Por quê? Porque os grãos são maiores, mais dispersos, e aí há espaço para a água penetrar e ficar aqui, ó, ok? Se fosse um solo totalmente argiloso ou camadas de pedra, não iria passar para cá, ok? Na atividade 8, as plantas retiram a água, simbolizada na ilustração por uma fórmula química H2O. Então, H é do solo através de suas raízes. Elas usam parte dessa água e liberam o restante através das folhas na transpiração, em forma de vapor d'água. Para onde vai a água na forma de vapor que sai das plantas? Ela vai para as alturas no ambiente, né? Então, H2O é uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio. Então, a gente fala H2O, é a composição da água, ok? E para onde vai esse vapor? Então, aqui, ó, ela retira do solo a água através da raiz, né? Com a chuva, ela recebe também, né, nas folhas, no caule, mas o solo encharcado ela vai buscar aqui. Então, ela libera também essa água, porque ela também transpira, né? Então, em forma de vapor, essa água vai subir nas alturas em forma de vapor, ok? Na atividade 9, nós temos o ciclo da água, então o desenho do ciclo da água. Então, diz assim: em consequência das mudanças de temperatura, a água sofre transformações, podendo passar de um estado para o outro. Esses processos de transformação são as mudanças de estado físico da água e fazem parte do ciclo da Terra.
da água na Terra. Observe uma ilustração que representa o ciclo da água sobre a Terra. Leia as legendas e em seguida assinale com um X os quadrinhos que correspondem às respostas corretas. Então, nós vamos ver aqui, ó. Ciclo da água. Ciclo é uma coisa que se repete, ó. Então, a flechinha já está indicando. Choveu, a água foi para os oceanos, foi para a terra, para os oceanos, para as plantinhas, né? Para todo lugar ela foi. E ela evaporou, né? Subiu as alturas também, né? E condensou, caiu em forma de chuva de novo. Então, vai ficar realizando isso daí, né? Então, os raios solares, e quem ajuda tudo isso? O Sol. Então, os raios solares vai sobre a Terra, né? E aí, evapora essa água que sobe às alturas, né, da atmosfera, nos lugares mais altos, mais frio, e lá condensa, né? Então, a transpiração da Terra, a evaporação, aí a condensação aqui, ó. Condensação, né? Aqui, condensação, que forma as nuvens carregadas e elas caem em forma de chuva aqui, ok? Então, vamos lá para as perguntas. Pergunta A. Que mudança de estado físico da água ocorre no lago, no rio, no oceano e no solo? É evaporação, solidificação, condensação ou fusão? Que mudança de estado físico a água ocorre no rio, no lago, nos oceanos e no solo? É a evaporação, que ela está em estado líquido, né, nesses lugares. Por exemplo, no nosso corpo, ela está em estado líquido. A gente também, através do suor, elimina essa água, ok? A questão B. Na questão B, que mudanças de estado físico da água acontece na transpiração das plantas? A evaporação, solidificação, condensação ou fusão? Na atividade anterior, também dizemos que ela evapora, né? Bom, aí depois, a questão C diz assim: que mudança de estado físico da água acontece na formação das nuvens? Então, estava vapor, evaporação, solidificação, condensação, fusão. Bom, então ela subiu em forma de vapor e ela condensou, né? Condensação. A D. Que mudança de estado físico da água acontece no degelo da neve? Por exemplo, tá lá, um dia bem frio, de repente a neve se formou e aí começa a esquentar. Então, ela está em forma de gelo e ela vai ficar líquida. Então, esse estado físico, essa mudança, ela é a fusão, né? Porque ela está sólida e ela vai para o estado líquido, então é a fusão. O que causa a formação da água subterrânea? Então, a água da chuva, que penetra nos solos, né? Porque não é só na cidade que a chuva vai penetrar, né? Tem os campos, ok? E aí, ela vai penetrar, então ela é chamada de infiltração. Aí, aqui na F, qual a função dos raios solares no ciclo da água? Converse e anote a seguir a conclusão que chegaram. Conversar com os colegas, mas aí não tem como. Então, converse com os familiares e coloca as conclusões. Bom, qual é a função dos raios do sol? Ele aquece a terra, faz com que essa água líquida de todos os lugares dos mares, rios, solo e animais, pessoas evaporem, né? Então, ele é muito importante para o ciclo da água, para o ciclo da vida. Ele é muito importante em todos os ciclos, ok? Então, vamos lá.
No Você Sabia agora, nós temos o texto Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da Água, 22 de março, marca discussões sobre o uso e a disponibilidade de recursos hídricos em todo o mundo. Ao redor do planeta, apenas 20% dos recursos passam por tratamento sanitário. O resto volta à natureza, levando poluição. É aquilo que a gente falou que Tupã não acontece, né? O que é mandado pra gente de forma límpida, por isso que a gente paga muito caro por isso. E aí é feito o tratamento para ir para a natureza limpinha, tá? Apesar de impróprias para o consumo, as águas residuais são os recursos hídricos que podem ser utilizados para outros fins após tratamento. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, os benefícios para a saúde humana e para o desenvolvimento e sustentabilidade ambiental são muito maiores que os custos de gestão dessas águas, fornecendo novas oportunidades de negócios. Reuso da água. Parte dessa água é disposta no solo de maneira planejada ou não, antes ou depois de receber tratamento, ou seja, nem todo o volume de água residuais gerado acaba disponível para reuso. Segundo a ONU, as ocupações urbanas são a principal fonte de contaminações pontuais. A água residual urbana é um elemento particularmente ameaçador quando combinada com resíduos industriais não tratados. Alerta e a entidade. Desperdício. A ONU chama a atenção para o desperdício. As águas residuais restantes do uso humano que se tornam então impróprias para o consumo podem ser reaproveitadas em atividades que não exigem água potável, como sistema de aquecimento e resfriamento. Práticas como essa evitam o desperdício e são essenciais, pois até 2030 a demanda por água deve aumentar 50%. O que exigirá mais esforços para melhorar o sistema de coleta e tratamento de águas residuais e garantir o reaproveitamento máximo. Individualmente, cada pessoa pode fazer sua parte para evitar o desperdício de recursos hídricos, como coletar a água da chuva para atividades domésticas, de irrigação ou lavagem de veículos. Diante da escassez hídrica, verifica-se em muitas regiões, antes mesmo de se pensar em um reuso, deve-se dar preferência a equipamentos e processos que utilizem menor volume de água e que geram o mínimo possível de águas residuais. Ok, então aqui a ONU está alertando, né, que a água, ela pode acabar se a gente não souber usar direitinho. Então, o que é importante? O tratamento da água, a reciclagem de materiais para não ter o processo de usar muita água, né? Então, ela chama atenção para o desperdício, ok? Na próxima atividade, o que aprendi sobre? Observe a ilustração, ela mostra dinossauros da espécie Archaeopteryx bebendo água. Os dinossauros viveram na Terra durante muito tempo, mas todas as espécies desses seres entraram em extinção há 65 milhões de anos. Então, observando aqui, tem um dinossauro Archaeopteryx. E ele está... Você acha que ele usa água ou não? Claro que sim, né? Então aí, ó, desde aquela época a água já existia, 65 milhões de anos. A água já era existente no nosso planeta, né?
Então, a água que existia na Terra no tempo do dinossauro é a mesma que existe hoje? Explique como isso é possível. Sim, é a mesma água. É possível? Sim. Você vai colocar aqui e vai explicar se é possível. Por que que é possível? É possível devido ao ciclo da água, né? Então, o Sol aquece a Terra, que transforma essa água líquida em vapor, que sobe a atmosfera, um lugar mais alto, que condensa e cai em forma de líquida, né? Em forma de chuva, e o processo continua, repete, né? Várias vezes, ok? Então, é isso. Todas as atividades do quarto bimestre terminam aqui. E aí também enviarei uma avaliaçãozinha, ok? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.